Você acha que uma piada sobre pedofilia é fixe? Sim, eu acabei de dizer que uma tragédia é algo a lamentar e tu disseste, não, uma piada é que é algo a lamentar. Achas que a piada é pior do que a tragédia? Ele é disfarçado com sabor de humor. Isso é bom. Não, Onde cancelamento tem, não é posso terminar de aceitar. falar? De algo no Você mundo. vai Não, cair, mano, estou-te a fazer uma pergunta de sim ou não e tu não és capaz de responder. Defender a minoria. A minoria não vem me defender. E quem está no poder da cultura diz, mas eu não quero. Isto não é censura, mano. Por isso que tem eleições, então votem representantes melhores. Você está querendo oferecer muita liberdade para quem precisa de regra. Você não é engraçado. Você tá tentando ser engraçado. O humor não pode ser sem limites, porque senão a violência também vai poder ser sem limites. Não é a mesma coisa. Precisa ter limite. Mas o Pra exemplo você, que eu posso falar? Eu quero um uísque puro, eu gosto de coisas puras, assim como uma mulher pura de 12 anos. O que tu achas disso? Eu digo que isso não faz sentido nenhum. É um tema ainda quente no país que faz correr muita tinta e divide opiniões. Os limites do humor. Quais é que são? Existem sequer? Sejam muito bem-vindos ao canal Fritos. O meu nome é Hugo e hoje trago-vos um humorista versus 15 ofendidos. Olá, o meu nome é Ruben Branco, eu sou humorista há aproximadamente 11 anos e hoje vamos debater os limites do humor. Rir e fazer piadas sobre a morte e tragédia alheia ou própria é perfeitamente normal. Boa tarde, Como é que é? eu sou a Sónia. Olá, Sónia. Eu não concordo. Porquê? Porquê? Porque eu acho que a gente não deve fazer piada dos outros, ainda por cima numa tragédia, que é um momento sensível para a pessoa. Sim. Eu acho que a gente não deve fazer isso. Fazer uma Porque piada isso- para a pessoa. Não, você está a falar da tragédia, Sim. dessa pessoa. Sim. Você está a gozar com esse caso. Não necessariamente. Estou a fazer uma piada, não estou a gozar. Então explique. Eu acho que, para resumir, que uma piada é automaticamente um gozo para com, é um erro. Porque não tem nada a ver com isso. Da mesma maneira que, se eu fizer uma piada sobre uma morte ou uma tragédia próxima da minha parte, eu não estou de forma nenhuma... Mas estás a afetar os feelings da pessoa, neste caso os sentimentos da pessoa. Ou não. Porquê? Porque se alguém fizer piadas sobre uma tragédia em que eu estou envolvido, eu não estou a ficar Mas tu ofendido. estás a dizer que tu aceitas, mas tu tens que olhar pelos outros também, não podes olhar só por ti. Claro, e há pessoas que não aceitam, e há pessoas que aceitam. Ou seja, nós dizemos que, então, por norma, não se pode fazer nunca, porque há a possibilidade de alguém ficar ofendido. Então estamos a dizer que as outras pessoas que têm a liberdade de o ouvir, e que se calhar em alguns casos até podem ser beneficiadas, não têm o direito de o ouvir, porque há algumas pessoas que podem não gostar. Tens direito a dar a tua opinião, eu acho que não tens direito Mas a... não estamos a falar de opinião, estamos a falar de piadas. Como é óbvio, se estamos a falar de uma tragédia, a opinião é que é sempre algo a lamentar. Mas, exatamente, não. Fazer uma piada que é algo a lamentar. Fazer uma piada dessa questão. Fazer uma piada, eu acabei de dizer que uma tragédia é algo a lamentar e tu disseste, não, uma piada é que é algo a lamentar. Achas que a piada é pior do que a tragédia? Não, eu estou a dizer que não se deve fazer piada sobre a tragédia. Sim, mas eu não estou a conseguir entender o porquê. Podes dar a tua opinião sobre a tragédia, certo? Podes, estás no teu direito. Mas agora, estar a fazer uma piada sobre isso, não acho. Então isso, a minha opinião, foi que a tragédia ainda bem que aconteceu. Achas que eu devo dizê-lo na mesma porque é a minha opinião? Acho que sim. Ou seja, eu dizer uma coisa brutal como ainda bem que esta tragédia aconteceu, se for verdade, posso. Se eu fizer uma piada, mesmo que na verdade eu lamente aquilo que aconteceu, já não posso. Não, mas não te disseste que lamentas aquilo que aconteceu, porque estás a fazer uma Estou piada, a falar estás-te a contradizer. Não, tal como eu disse, eu fiz uma piada, não é a minha opinião. Uma grande parte de algumas das piadas que eu fiz, aliás, o primeiro texto de stand-up que eu fiz foi sobre o falecimento do meu pai. Em nenhum momento eu te digo que foi uma experiência boa. Uma coisa é o filho daquele sujeito que perdeu o pai, como é óbvio, estava mal. O artista que está em palco, por acaso é o mesmo, mas se não fosse, as piadas resultariam na mesma. Ou seja, em nenhum momento, para eu estar a fazer uma certa piada, estou a desvalorizar aquilo que aconteceu. O que eu digo é que nós não podemos simplesmente criar uma linha de como isto pode chatear alguém, esta linha não pode ser ultrapassada. Se tu me disseres, houve um desastre qualquer numa certa zona do país, como infelizmente ocorreu agora com as tempestades, não, até mesmo cá, olhando só para um exemplo nacional. Se eu saísse da minha casa e fosse até Leiria, ao pé de uma família que ficou desalojada, a fazer piadas sobre aquilo, se calhar eu estava a ser estúpido. Pois estavas, isso é óbvio. Agora, eu tenho amigos na zona que eles próprios, a mostrar-me o que tinha acontecido ao telhado da casa deles, fizeram um vídeo, mandaram em privado, obviamente, a brincar com a situação. O que tu me estás a dizer, Sónia, é que então vamos criar uma linha em que pessoas como estas, que a forma deles de quase confrontar algo negativo que lhes aconteceu... Sim, mas falar num telhado ou falar nos sentimentos de uma pessoa é totalmente diferente. Estamos a falar de um telhado de uma família que ficou sem telhado. Mas estamos a falar de uma coisa material, de um telhado. Estamos a falar de uma Não família que estamos ficou a falar da desalojada. morte de alguém ou da tragédia de alguém. Achas então que é na boa brincarmos com famílias que ficaram sem casa? Não, Porque isso estás a aconteceu. dizer que estava a brincar com o telhado. Ele estava... Da casa dele. Sim. Então, não Mas- vejo mal nenhum nisso. Ok, mas o que, Não, eu estou, telhado. o que eu estou a dizer é,
a família dele teve saído daquela casa e ainda não voltou porque ainda não conseguiram construir e não dá para viver numa casa sem telhado. Mas, se tu criares uma linha em que não se pode nunca fazer piadas sobre aquilo, que a forma de conseguir lidar com aquela situação é brincar com a mesma, ele não o poderá fazer. Porque não se pode brincar com tragédia. Logo, essa pessoa está Eu estou incapaz. a falar em tragédias que afetam diretamente as pessoas. Não estou a falar Então, em mas ele tragédias... foi diretamente afetado. Foi a casa dele que foi afetada. Não estás a perceber, eu estou a falar dos sentimentos dele. Entendes? Achas que ele gostou de ficar com uma casa Estou a descapotável? montar-te um exemplo. Imagina que a casa cai Sim. e que morrem pessoas. Sim. Isso é que é para mim uma tragédia a sério. E se eu fizer uma piada sobre isso, como eu fiz sobre a morte do meu pai? Sobre a casa ter caído e as pessoas terem morrido. Eu fiz sobre a morte do meu pai. Estou a dar um exemplo prático. E fiz sobre a morte da minha avó. E eu já te disse há bocado, é a tua opinião e é a maneira que tu vês as Não é uma coisas. opinião, é uma piada. A minha opinião é que a morte do meu pai foi uma merda. A minha piada é como é que eu vou conseguir pegar numa situação que foi horrível e torná-la, para a malta que ouve a piada, uma situação um bocadinho diferente. Ou seja, tentares pegar no pior que pode acontecer, que é tu perderes uma pessoa que tu amas, e tornar aquilo algo positivo de alguma forma. Sim, mas para tornar algo positivo não precisas estar a fazer uma piada. Podes fazer uma homenagem, Mas por eu exemplo. sou humorista. Ninguém paga para ver uma homenagem ao vivo, mas pagam para ver stand-up. Agora, o que eu estou a dizer é, se nós colocarmos uma linha muito rija de se alguém saiu triste de uma situação, essa situação nunca poderá ser mencionada a nível de piada. Estás a dizer então que pessoas como eu, que a forma de lidarem com algo mau é com piadas, não o podem fazer. Porque, por acaso, a morte do meu pai é muito pessoal. Eu estou a Se o dizer meu pai que não tivesse podes falecido fazer- num atentado em que Não morriam pode- mais de 2.000 pessoas, eu já não podia fazer essa piada? Porque as outras 1.999 que faleceram podem ter familiares que ficam ofendidos? Exatamente. Então, a minha liberdade não existe, porque existe a possibilidade... Existe a liberdade de expressão, mas não a liberdade de brincar com a vida dos outros. ou seja, eu posso me exprimir a sério, a dizer ainda bem que aconteceu este desastre, mas Já- se eu já fizer te uma disse que piada, não tu tens posso. direito a te expressares, porque isso é o direito de toda a gente. Sim. Toda a gente tem direito a falar aquilo que pensa. Desde que não seja uma piada. Moderadamente também. Também não vais dizer tudo o que pensas, vais primeiro Sim. pensar naquilo que vais dizer, não é? E vais pensar nos outros também, que estão-te a ouvir. Podes dizer tudo o que tu quiseres, dependendo do sítio onde tu estás. Se tu estiveres em tua casa, não há problema nenhum. Ou seja, se estiveres num local apropriado. Claro, se Da estiveres mesma num local maneira que se eu público já tens de tiver... ter mais cuidado. Claro, mas se eu estiver a fazer uma piada num espetáculo, que não é um espaço público, independentemente de ter uma gestão pública ou não, é um espaço dedicado à comédia. Logo lá eu posso fazer, porque é o espaço indicado para isso, certo? Então eu posso fazer uma piada que fora daquele espaço seria arriscada. Ou não? Posso ou não? Era isso que eu Terminou? estava a dizer, terminou. Ok. Eu continuei a falar. Olá, meu nome é Jeremias. Eu sou contrário à tua ideia, não concordo, porque eu acho que existe um limite. Tu contou uma história agora sobre a morte de um ente querido que você transformou numa piada, né? 2. O meu pai e a minha Isso, avó. Exato. O nome disso em psicanálise chama-se xiste. É um mecanismo de defesa. Então, se você Sim. utiliza isso é porque você está ferido. E se você foi ferido, é que é uma violência. Não então, necessariamente. Não foi uma violência direta, ou seja, então simplesmente porque a vida tu utilizou aconteceu. um mecanismo de defesa para se defender. Não me estou a defender de nada, é uma forma de eu próprio, sozinho, conseguir lidar melhor com a situação. Exato, o nome disso Mas isso foi o que eu disse há xiste, bocado. é um mecanismo de defesa. Ok? E outra coisa, por exemplo, a respeito do limite do que você pode utilizar, como você tirar sarro, caçoar no caso de tragédias. Sim. Houve um caso no Brasil de um cantor muito famoso em que ele estava numa viagem no exterior e ele simplesmente estava a tirar sarro de uma menina e ela estava apática, não estava gostando, ela estava com lenço e a piada, o sarro tomou proporções grandes, ele postou em redes sociais. Sim. E depois ele veio descobrir que ela estava com cancro e a carreira dele foi devastada porque ninguém tolerou isso. O nome disso, quando você ultrapassa o limite do outro, já não é piada, não é engraçado. O nome disso é uma violência psicológica. Mas eu concordo Você totalmente concorda com contigo. isso? Concordo, claro que sim. Quando tu Então, passas o se- limite do outro, Exato, eu acho que então se sim. você está concordando, você está discordando do teu próprio Não, eu só discordo é que tu digas que há um limite igual para toda a gente. Porque o limite dessa Mas a miúda, afirmação tua deixa-me é só... que não é que há um limite para toda a gente, é que você não quer que tenha limite. E o limite é individual. Exato, ou seja, eu não digo que não há limite nenhum, digo é que não pode ser imposta uma regra a partir da qual toda a gente vai trabalhar sobre. Mas então você está abrindo uma brecha na sua própria afirmação. Não, a minha afirmação é muito simples, cada um tem o seu limite, não há uma regra geral, logo não podes impor uma regra e tu tens de respeitar o limite de cada um. E como que você vai estabelecer o limite de cada um se você não sabe aonde fere cada um? Pois, mas eu não tenho de ter cuidado se aquilo que eu digo magoa alguém em específico ou não, quando Você eu não estou tem- a falar com essa mas pessoa. você não tem cuidado se aquilo que você fala vai ferir alguém no quesito de violência, se você invade o espaço do outro, se você... Mas daí o seu estás a dizer que Existem eu- 4 tipos de discursos. Sim. Existe o discurso agressivo, passivo, discurso assertivo e discurso passivo-agressivo. A piada se encaixa no passivo-agressivo, você usa de Sim. sarcasmo, ironia. Então, de certa forma, ele é agressivo, só que ele é disfarçado com sabor de humor. Isso é bom.
Discordo totalmente do que tu acabaste de dizer, meu. Porque, Não repara, é sabor de humor? Não é uma violência disfarçada com sabor de humor? Não, se tu achas que é violência, está tudo bem. Vou dar um exemplo. Não é violência? Se eu chegar ao pé da minha namorada e lhe der uma palmada no rabo, ela se calhar não se importa. E alguém vai ver aquilo e vai achar, epá, está-lhe a bater. Por isso Repara é só- individual, entre Exatamente. vocês dois. Então, Exato, é um acordo, mas quando você parte do coletivo, você não tem controle sobre como atinge o restante. O ser humano é um ser que Sim. vive em sobrevivência de espécie no ser coletivo. Nós somos uma espécie coletiva, então tu tem Ok. que pensar no coletivo. Não, mas eu penso no coletivo. Mas o coletivo também tem de pensar em... Então como que você vai todos estabelecer a os regra do que pode ou não pode no limite desse humor? Porque estamos a falar de piadas ditas por uma pessoa para uma plateia. É o mesmo que tu dizes assim, eu não gosto de ver filmes de terror porque me assusta. Sabe o que parece? É que você Deixa-me está só... num anacronismo, sabe por quê? Jeremias, Quem não tinha limites se tu me conseguires ouvir, Ok, vais claro, contigo. pode falar. Tu podes dizer assim, eu não gosto de me assustar. Logo, como eu não gosto de me assustar, eu não quero ver filmes de terror. Eu digo, mano, tranquilo. E isso é muito diferente de tu dizeres, não podem haver filmes de terror. Porque eu assusto-me, e há mais pessoas que se assustam, logo eu não quero que isso aconteça. Porque os filmes de terror não como metem que a à gente tua vai frente. estabelecer os limites? Deixa-me só dizer-te isto, Concordo. porque ninguém chega ao pé de ti, na fila do banco, e diz, olha aqui um filme, assusta-te. Não, tu tens de ir até um sítio próprio para consumir Para ver aquilo. se aquele é limite do teu Ou não. seja, se eu estiver num espaço que é um espetáculo de comédia, seja num bar, seja num teatro, seja num anfiteatro, seja onde for, à partida tu já sabes que aquilo que vai ser dito lá, primeiro são piadas, não é diretamente contra ti, logo tu já tens de ter uma certa predisposição para perceber, ok, aquilo não é para ser levado a sério, mas mesmo assim eu posso me chatear. E podes, claro que podes, tens todo o direito de não gostar do espetáculo, levantar-te e saíres. O que tu não tens o direito é dizer assim, isto chateou-me, por acaso não chateou mais ninguém aqui, mas pode haver outras pessoas que não vieram cá e que iriam ficar chateadas. Eu compreendo, Logo, compreendo esta tudo. pessoa não pode dizer isto e o resto das pessoas que estão a gostar do Yeah, espetáculo eu compreendo não o que podem tu estás ver. a dizer. O problema é a questão que você falou Sim. que o limite é individual. Exatamente. Mas nós vivemos de forma coletiva. O único momento da Sim. história em que a gente tinha um ser em que não tinha limites e isso daí podia ser feito era um bobo da corte. Então, se eu queria uma máquina Sim. do tempo, volta para a Idade Média. Está no anacronismo aqui. Claro, agora repara, todos nós nos alimentamos. A quantidade de arroz que tu comes numa refeição é diferente da minha, cá de ser diferente de muita gente. Yeah. Então o que tu me estás a dizer é, mas nós precisamos ter um limite, nós Mas quem vivemos não em tinha limite coletivo. era o bobo Logo vamos da dizer corte na assim, época medieval. toda a gente tem Tu de tá comer querendo- 100 tu tá gramas de querendo- arroz, tu tá não podem querendo comer pegar- mais. Tu está querendo ter a liberdade do bobo da corte e nós estamos em 2026. Não, eu estou a querer ter a liberdade de uma pessoa poder dizer aquilo que quer num espaço em que é dito, esta pessoa vai dizer coisas que não são para ser levadas a sério. Exatamente. E o que tu me estás a dizer é, não é para ser levado a sério, ainda assim não pode dizer, porque é preciso uma regra, porque nós todos sofremos muito. Mano, até eu digo-te assim, vamos todos comer o mesmo, vamos todos beber o mesmo, vai ser uma regra de tudo para toda a gente. Vamos todos quem que cagar vai 2 vezes ao estabelecer dia essa e regra? nunca vais cagar. Estou a estabelecer agora. Daqui para a frente, mano, vamos os dois cagar 2 vezes ao dia, 3 minutos a cagar. Tem de ser, mano. E tu vais-me dizer assim, mas eu preciso de mais tempo, eu preciso de menos tempo. E eu digo, mano, isto é um coletivo. Temos de viver todos Tu disse- iguais. o- Tens de pensar no Tu coletivo. falou o exemplo Isto faz-te do sentido. tapinha na tua namorada, você Isto não falou? faz-te sentido o que eu acabei de dizer, Jeremias. Faz, porém... Faz, ok. Faz, então vamos faz cagar 2 sentido. vezes. Porém, Ok, é que ok. eu estou dizendo que precisa ter um limite. Há um limite, O limite para o entre número de você vezes que eu vou bater o cagar? tapinha na tua namorada é um limite estabelecido entre vocês dois. Se chegar uma hora e tu der um tapa acima do Sim. que ela permite, ela vai estabelecer um limite. Mas nós estamos Exatamente. falando de piadas solta ao ar livre, solta no mundo. Então Sim. existe. Você vai Não, atingir não outras são pessoas, soltas não é no só entre mundo, elas duas. não, elas não são. Eu não abro a janela da minha casa e começo a dizer cá para fora. É num Você espetáculo não ser um espetáculo, exatamente. onde Existem tu as pessoas tiveste que de estão pagar ali. bilhete. Mas você tem É um controle espetáculo sobre o que que diz as lá que é um pessoas vai espetáculo. atingir. Tu tens responsabilidade do que eu digo. E tu tens a responsabilidade de dizer assim, eu vou ver este gajo, que é um espetáculo de comédia, eu paguei para entrar, eu vou ouvir o que ele vai dizer. Mas tu então, não tens a uma liberdade. ditadura do humor que você quer. Não, eu estou-te a dizer ali dentro é um espetáculo de comédia, eu posso. E que você é o ditador e que pode ditar as piadas vão ser atingidas ou não. Sim, Então, ditador, você quer uma ditadura, vai para a Coreia do Norte. claro, pá, faz todo o sentido, porque imagina, quando alguém faz um filme porno, no fundo o que ele está a dizer é toda a gente no meio da rua tem de andar a pinar só porque sim. É igual, certo? Se eu quero uma ditadura da comédia, porque eu acho que em palco, dentro de um espetáculo, posso ter a liberdade de dizer piadas, é a mesma maneira que quem faz um filme porno está a dizer que toda a gente tem de andar sempre a pinar. Faz sentido, Jeremias? Faz sentido? Já cagaste hoje? De certa Temos que forma. cagar 2 Claro. vezes ao dia. Tu já? Eu já caguei uma vez. Cagaste Aqui um quantas? monte. Eu aqui ainda não caguei. Agora? Não, achas que eu estive a cagar agora? É fixe, mano. Para a merda que acabaste de dizer. Jeremias, força, meu mano. Eu gostei. Viva. Olá, boa tarde. Ruben, Lino, como está, Lino? diga você, comece. Eu quero dizer, só que há aqui malta que acha que eu não posso. Ouvi aqui algumas coisas com as quais eu, em parte, concordo, em parte, discordo. Ok. Quais coisas? Por exemplo, discordo que se fira suscetibilidades de pessoas em casos de catástrofes. As pessoas podem se
ficarem sensibilizadas com aquilo que se diz. Mas eu concordo totalmente. Eu acho que é muito mau nós ofendermos alguém. Agora, eu também acho que é mau dizer que, como algumas pessoas podem ser ofendidas, logo ninguém pode dizer isto e ninguém pode ouvir isto. É o mesmo que o Lino ser alérgico a amendoins, não pode comer amendoins se não morre. Logo, ninguém no mundo vai comer amendoins, porque senão morre o Lino e corremos o risco de mais alguém morrer porque é alérgico. Eu acho horrível se alguém morrer com uma alergia alimentar. Muito Só bem. que também não gosto da ideia de eu não poder comer uma manteiga de amendoim como esta que está aqui, só porque há pessoas que não podem comer amendoins. Ora, aí está um excelente momento para relembrarmos que este vídeo só podia ser patrocinado pela grande Prozis. Aproveita as incríveis promoções numa vasta gama de produtos. Cuida do teu bem-estar com a Prozis. O link está na descrição, siga para o vídeo. Eu ia puxar o Lino para o meu lado. O Lino ia acabar aqui sentado. Obrigado. Até já. Uma piada nunca, em condição nenhuma, é uma ofensa. Boa tarde, meu nome é Augusto. Olá, Augusto. Como é que E estás? porque eu tô bem, espero que você também esteja. Está tudo ótimo. Por que eu discordo desse ponto? Porque o ser humano ele é o resultado de inúmeras variáveis. Sim. Ao longo da vida, as variáveis moldam o modo como reagimos a estímulos externos. Então, como é que algo pode nunca ser uma ofensa se talvez ao longo da vida, pelos caminhos que a pessoa seguiu, aquilo se tornou uma ofensa para ela? Porque passou a ser ofensivo para ela, não é uma ofensa. Ou seja, imagina que eu, de uma forma muito artesanal, consiga enrolar muito bem um jornal e, de tanto bater em alguém com aquele jornal, faço com que aquela pessoa morra. A arma do crime foi um jornal, mas o jornal não é uma arma. Ninguém olha para um jornal e diz: você está armado porque está com um jornal na mão. Ou seja, uma piada não é uma ofensa. Eu não estou a dizer que nenhuma piada pode ofender. Pode. Podes te sentir ofendido com alguma coisa. Não é por isso que aquela coisa inicialmente foi criada para te ofender. Ou seja, se tu usas algo para uma finalidade que não é o seu propósito de criação, não estás a mudar o propósito da criação daquilo. Estás a dizer que acabou por seguir um caminho diferente e foi usado de outra maneira. Um jornal não é criado para matar ninguém e no cenário que eu desenhei foi usado como arma. Primeiramente, eu quero responder sobre o jornal. Você Força. falou o Diz, jornal, Augusto. matar uma pessoa com um jornal por arte. Temos tempo. Toma. traumatismo craniano. Sim. Então você assume que há a possibilidade de ser uma arma. Mesmo que não seja uma arma, que não seja designado como uma arma, assim como tantos objetos ganham um poder Exatamente. mortal Pode levar um por uma caminho situação específica. E teve esse fim. Sim, então, ou seja, aqui isso aconteceu. concordamos que há a possibilidade de ser uma arma. Nesse caso, uma piada pode... ela tem a possibilidade de ser uma ofensa. Tal como eu já disse. Não estou a dizer que todas as piadas ofendem ou não ofendem, mas sim, há uma piada ou outra que pode ofender uma pessoa ou outra. Claro que sim, isso acontece. Então você concorda que uma piada pode ser uma ofensa? Não, uma piada pode ofender, não é uma ofensa. Uma piada é uma piada, uma ofensa é uma ofensa. Uma piada pode ofender e uma ofensa às vezes até pode ter piada. Mas continua a ser uma ofensa com piada e continua a ser uma piada que ofendeu. A piada não passa a ser uma ofensa, nem a ofensa passa a ser uma piada. Uma piada não pode ser ofensiva e ser uma piada ao mesmo tempo? Sim, até porque se a ti te ofende e eu só acho graça, é uma piada ofensiva. Sim, eu entendo isso. O que eu digo é, independentemente de te ofender ou não, ela começa como uma piada. Logo, não é uma ofensa. É uma piada ofensiva. Repara o que é que vem primeiro. Ofensiva ou piada? Piada. Porquê? Porque, primeiramente, é uma piada. Se ela depois ofende, se calhar até foi feita com a intenção de ofender. Se tu fizeres uma piada a bater num político qualquer e que notoriamente se nota o teu viés político ali, se calhar tu queres mesmo deixar claro não só aquilo que tu achas daquela pessoa, como também mesmo chatear a pessoa em questão, o visado na piada. Eu discordo porque por mais que você assuma a possibilidade de ser uma piada ofensiva, você ainda separa o fato de você criar uma piada, mesmo que seja uma piada ácida, uma piada abrasiva, não tira o poder dela de também ser uma ofensa. Sim, mas repara, se eu te atropelar com o meu carro, ele continua a ser um carro. Não é por isso que passa a ser uma arma para atropelar pessoas e para matar pessoas. Mas efetivamente, eu posso atropelar alguém e acabar com a vida daquela pessoa por causa do meu carro. Não é por isso que aquele carro deixa de ser isso. Isso. Olha, eu gostei. Senhoras e senhores, os limites do humor. Quero ver a mágica que vocês vão fazer a edição de uma cadeira virando a outra agora. Então, estamos cá novamente. Então, eu acho que talvez, se tivesse dois de ti, dava para colocar um aí e um aqui, porque você mesmo se contradiz nas próprias falas. Ok. Por exemplo, a tua afirmação é que uma piada nunca pode ser uma ofensa. Essa afirmação, Exato. o segundo tema, e depois você diz
conforme ele debateu contigo, que há possibilidade, sim, de ofender ou não, e daí pede desculpas, claro. Mas então existe a possibilidade, então você está contradizendo sua própria afirmação. Não, Jeremias, se calhar não ouviste. Da mesma maneira que eu disse, tu consegues matar alguém com um jornal. Yeah. E não é por isso que os jornais deixam de ser jornais. Continuam a ser. Claro. Pronto. É um papel. Pronto. Mas foi usado como arma. Sim. Mas continua a ser um jornal. Sim. Uma piada pode-te ofender, mas continua a ser uma piada. Continua sendo uma piada. É uma mas piada. se ofender, ela pode ser uma ofensa. Não, é uma piada na mesma, só que Então, é uma como piada que pode ofende. ofender? Então, se uma coisa ofende, se você mesmo disse, um jornal pode ser uma arma, mas não necessariamente ele era uma arma. Não, o que eu disse foi, aquele jornal, naquela situação, é uma arma. Ele não deixa de ser um jornal. Não deixa de ser jornal, mas naquela situação ele Aquela piada- cumpre o papel de arma. Pronto, mas a menos que tu me digas que é uma situação em que eu digo uma piada a ti, não está mais ninguém na sala e tu ficaste ofendido, aí é uma ofensa. Um revólver Se é eu- uma arma, mas ele pode ser Deixa-me só apenas um dizer isto. efeito numa Se eu- prateleira. Se for assim, Mas- a utilidade das coisas elas podem ser variáveis. É o que ele trabalhou no assunto anterior, as variáveis. Você não está considerando as variáveis. Se por acaso eu conto uma piada num espetáculo, estão lá 100 pessoas, tu levas a mal, tu ficaste ofendido. Basta ser uma ofensa, ofender alguém. Ou seja, se alguém no Para você, mundo... ofensa é só gritar? Deixa-me só perceber Para ti, isto. ofensa é Deixa-me só só gritar? perceber isto. Se alguém no mundo todo, ficar ofendido com uma coisa, essa coisa passa automaticamente a ser uma ofensa? Passa a ser automaticamente uma variável que é uma ofensa. Eu perguntei, é uma Para pergunta de você, sim ou não. ofensa, o que é? É uma pergunta de sim ou não. Defina o que é ofensa, Se então. algo ofende uma pessoa que seja, passa automaticamente a ser uma ofensa, Ser uma sim ou não? ofensa. Ser Sim? uma possibilidade de ofensa, claro. Não é possibilidade de ofensa, é uma ofensa, sim ou não? O que é Porque eu uma não ofensa digo para que ti? eu não disse que a O que piada que é uma possibilidade de ofensa ou para não. ti? Diga o que é uma Mano, ofensa eu para ti. estou à Defina espera, a ofensa. eu então. estou à espera que tu me digas só sim ou não. Defina o que é Se ofensa. algo no mundo, Tu tá tergiversando se porque tu algo sabes no que mundo, você vai não, cair mano, e estou-te a acabar fazer se uma pergunta contradizendo. de sim ou não e tu não és capaz de responder. Sim, não é- Ou seja, é uma- se algo no mundo ofende uma pessoa que seja, é uma ofensa Para automaticamente. aquela pessoa é uma ofensa. Não, não, estou É a uma dizer no possibilidade. geral. Porque isso foi o exemplo que eu dei há bocado. Se for só a ti, então para ti é uma ofensa. Eu há bocado perguntei, então e se for numa sala com 100 pessoas, é uma ofensa e tu sinto que ofendeu uma pessoa. E eu estou agora a abrir ainda Então, mais as um pessoas exemplo. podem usar a corda, que é Eu uma corda para pular a estou corda, mas a alguém dar- pode se enforcar. estou a É uma aumentar o possibilidade de Jeremias, suicídio. estou a aumentar ainda mais o exemplo. Se algo que ofende uma pessoa que seja, passa a ser ou não automaticamente uma ofensa. Sim ou não? Para eu saber dizer sim ou não, você precisa me definir o que é ofensa. É algo que faz com que tu te sintas ofendido. Tudo? Não existe absolutismo. Então, mas tu estás-me a querer meter um absolutismo de se algo ofende alguém, Porque é automaticamente uma a tua ofensa. afirmação central desse segundo Sim. tema é que uma piada nunca pode ser uma ofensa. Sim, porque não deixa de ser uma piada. Pode-te ofender, não deixa de ser uma piada. Pode, então não é nunca. Mas eu não disse que não ofende, disse é que não é uma ofensa. Se a pessoa se ofende, ela se ofende o quê? Com uma coisa que é engraçada? Cada pessoa tem a liberdade de se ofender com o que quer, eu acho. Então defina o que é uma ofensa. Tem que ser o tom de voz da pessoa, se ela grita, Cada é uma pessoa ofensa. ofende-se com aquilo que se ofende. Então não tem. É variável o que é posso. ofensa, o que não é. E eu, Varia. não posso controlar o que Então, ofende chegamos alguém. Um ponto que é importante. Que é? A ofensa ela pode variar, então. Exatamente. Assim como a piada. A piada pode variar, para ti pode ser Então- muito engraçada então e para mim tem pode não como ter ser graça nunca, nenhuma. Nunca é uma ofensa. Continua a ser uma piada. Continua a ser uma piada, mas uma piada ofensiva. Mas continua a Mas ser o o quê? quê? Mas qual Uma é? piada ofensiva. Mas é uma piada, certo? Uma Não piada é uma ofensiva. ofensa. Mas eu não estou dizendo que não é uma piada. Uma piada Eu ofensiva não tô e uma. dizendo que não é uma Achas que piada, uma eu tô piada dizendo que ofensa. pode ser uma piada e uma ofensa. Uma piada ofensiva e uma ofensa é igual? Depende da intenção dela. Se a intenção for ter graça. Terminou? Jeremias. Olha, calma. O medo da cadeira. Como é que é? Olá, Como é que chamas? Desculpa. Isabel. Olá, Isabel. Não concordo que uma piada não possa ser uma ofensa. Ok. Dependendo do contexto da piada e como ela seja conduzida, ela pode sim ofender. E até pode deixar a pessoa Concordo muito totalmente lesada. contigo. Concordo totalmente contigo. A piada pode ofender. Não é uma ofensa. Pode ofender. Continua a ser uma piada que, por acaso, te magoa de alguma maneira. Isso é sempre lamentável. Mas não foi feita com a intenção de o fazer. Foi feita com a intenção de ter graça. Foi uma piada sem a sensibilidade de reconhecer o ambiente em que estava inserido. Concordo totalmente contigo. Continua a ser uma piada, não foi feita para ofender. E se o contexto da piada for para ofender? Aí é uma ofensa, não é uma piada. Mas Porque ainda se tu assim- fazes algo com a intenção de ofender diretamente, isso é uma ofensa. Se tu fazes algo com a intenção de ter graça e sem querer ofendes, é uma piada que ofendeu. Ainda assim as pessoas podem sentir-se lesadas com o que for dito. Podes, claro que podes. Mas isso aí, todas as pessoas têm o direito de sentir como quer que seja em relação a tudo. Eu não sou estúpido a dizer ninguém se pode ofender. Podem. Agora, não podes é dizer assim, eu ofendi-me porque tu ofendeste-me. Não, eu fiz uma piada que por acaso te ofendeu. É o mesmo que, imagina que nós temos um encontro, vamos ver um filme. Eu escolho um filme qualquer em que, escolho o Marley e eu, em que morre um cão. E tinha-te morrido o cão o mês anterior. E tu vais dizer, pá,
é horrível como é que tu me trazes aqui para me deixar triste. Eu digo, eu não te queria deixar triste, eu achei que era um filme giro para nós vermos, porque eu não tinha a noção que tinha falecido um cão há um mês. Ou seja, eu posso deixar numa situação de grande sensibilidade, estar-te a expor novamente a uma emoção que não é boa de certeza, mesmo sem fazer por isso. Se deixas de te sentir assim, não. Mas não me podes imputar a culpa de tu te sentires dessa maneira quando eu não fiz propósito. Agora, se tu chegares ao pé de mim e eu te começar a mandar fotos de animais falecidos, se calhar tu vais dizer... Se o contexto da piada mas aqui não é, continuar... mas aqui tem a ver com a intenção. Ou seja, se eu te fizer algo diretamente a ti para te prejudicar, aí é uma ofensa. Se eu faço uma piada para o ar e de alguma forma aquilo te afeta, a culpa já não é minha, porque eu não consigo ter total controle de tudo o que afeta toda a gente no mundo. O que eu tenho de ter é sensibilidade, eu dizer assim, isto ofendeu-te, sim, desculpa, não te queria ofender. Mas há o género de piadas, das mais ofensivas e as piadas que são só engraçadas. Já vai haver piadas em que são mais direcionadas para o humor e as outras mais para a ofensa. Mas aí há pessoas que, se forem ver um formato roast, por exemplo, em que os convidados trocam ofensas entre si, e vamos usar mesmo a palavra ofensa. Mas há um contexto de humor normal, claro, em que vão surgir essas piadas ofensivas mas e onde depois as pessoas é podem que, sentir-se claro, mal no meio disso. Mas há pessoas que não gostam sequer de ver roasts porque não gostam daquele tipo de humor. E eu concordo que não gostam, não veem, está tudo ótimo. Agora, há equipas de guionistas que escrevem piadas, que escrevem humor há vários anos, que vão para os roasts porque têm de garantir que aquilo não é só uma ofensa, aquilo tem de ter piada. Porque antes de tudo, isto é uma piada. Mas nem todas as ofensas têm piada. Pois não. Por isso é que eu digo que há uma grande diferença entre ser uma piada ofensiva e ser só uma ofensa. Uma coisa é eu fazer uma piada que de alguma forma te toca num ponto sensível. Mas podes achar que é uma piada e eu achar que é uma ofensa. Não, continua a ser uma piada porque ela foi feita a pensar que é uma piada. Da mesma maneira, do exemplo do jornal, o jornal continua a ser um jornal. Ainda assim a não achar graça e achar que aquilo não pode ser continuado a ser conduzido como uma piada. Tu podes dizer assim, eu não acho que isto tenha piada. Eu digo, ok, mas a minha intenção era que isto tivesse piada. Depois vão haver pessoas que vão achar piada, vão haver pessoas que não vão achar piada. Pode não atingir só uma pessoa. Agora, só aquela Claro pessoa que se sim. manifestar e todas as outras sentirem o mesmo e simplesmente concordarem. Claro, ou mas ficarem a ouvir. também pode acontecer muita gente dizer assim, isto ofendeu-me. E muita gente dizer, isto não me ofendeu. E perguntas à pessoa que disse a piada, isto foi uma piada ou foi feito para ofender? Eu, mano, só queria fazer uma piada. Ok. Então, mas sabes que a tua piada ofendeu. Mas há certos tipos de piadas que deviam ser conduzidas de outra maneira, porque pode-se ter graça e não ofender totalmente a pessoa. Mas eu gostei, Isabel, eu gostei da nossa conversa. Foi muito simpática. E a cadeira desta vez não se partiu. Vês, Jeremias, vês? É assim que se faz, Jeremias. Piadas sobre raça e minorias podem e devem ser feitas. Olá, Jeremias. Olá, não concordo com essa afirmação. Claro que não concordo. E, na verdade, quem está não concordando contigo também é a ciência. Você acredita na ciência, né? Sim. Fizeram uma pesquisa científica com homens diante de situações de piadas humorísticas machistas e diante de piadas com conteúdo neutro e saudável. Esses homens foram todos expostos a esse conteúdo. E depois disso foi feito uma comparação de quem deles retribuiria em ONGs, contribuiria com setores financeiros para ajudar. Sim. Judeus, negros, minorias. Sim. Os homens apenas que viram o conteúdo saudável que contribuíram. Ok. Daí o que você me diz? Eu Não digo dá que isso sentido. não faz sentido nenhum. Estás a comparar duas merdas que não têm nada a ver. Não faz sentido? Não, imagina que uns ouviam reggae e outros ouviam rock. Por acaso, as 4 pessoas que deram estavam dentro do grupo de 20 que ouviu reggae. Sim. E as outras que ouviam rock não deu. Então estás-me a dizer que a malta que ouve reggae está muito mais predisposto a doar dinheiro à caridade. Isso, cientificamente foi provado. Não me parece que seja um estudo por aí É um além, dado mas... empírico, revista científica. Ok, pois, está bem. Meio generalista, mas sim. Ok, já a malta de pé. Jeremias, eu gostei. Como é que te chamas, mano? Márcio Andrade. Olá, Márcio. E Conta-me. Ruben. Eu tava te ouvindo um pouco mal, que eu tô atrás de você ali. Ok, desculpa, Acho que teve alguma coisa. Ok. Mas eu não... Eu vou começar a gritar, Márcio! Boa! Mais fácil. Boa! Bom, para começar o seguinte, né? Já levou para um outro lado aqui. Eu acho que um dos primeiros conceitos que a gente tem que... pronto, eu posso ter um privilégio, não é ser mais... por eu estudar arte, trabalhar com produção e é o mínimo de estudo, né? É que quando se fala em produção artística, o que a gente está debatendo aqui? A gente não está debatendo um atrasado mental que entra na internet e começa a xingar alguém. Sim. Pronto, isso são coisas diferentes. E muito do que eu vejo no Brasil agora, Léo Lins sendo processado, né, por uma malta, um juiz, então você vê todo um movimento ideológico, né? E a grande verdade é que a gente tem que saber
que nós estamos numa situação muito cagada, né? Até desculpa usar o termo aqui, se não ofender ninguém, mas nós chegamos num ponto de geração, eu tenho 51 anos, mas não fui muito de estudar, mas ler e se interessar, em que é muito fraco, né? Porque se você pensar na Idade da Pedra, que a gente tinha uma expressão artística na parede, ou tal, ninguém entra em guerra por causa de uma pintura, né? Sim, Ninguém, à partida, não sei, se calhar. Ninguém censura uma música, né? Uma nota musical, mas já censuraram. As teclas pretas eram si bemol, eram do diabo. Né? E se for para a Índia, tem 13 semitons. Então, quer dizer assim, então o que acontece? Eu acho que nós estamos numa época de uma geração de pantufa, é muito, né? Tudo é ofensa, e nós temos também uma malta que é de uma base ideológica tal, que se apossou dessas minorias para ganhar dinheiro. E eu conheço várias ONGs e não sei o quê, e começam a querer ser o representante daquele cara, né? O representante do LGBT, o representante dos verdinhos, dos amarelos. Então o mundo é feito de pequenas minorias ou só de minorias. Então, a partir desse contexto, todo mundo começa a se ofender com tudo. E se interessa a certos blocos de que você seja o alvo naquele momento. Não é o conteúdo, se o cara caiu e quebrou a cara que interessa, mas quem tá falando. Porque se for o status quo, a galerinha que tá ali no domínio do dinheiro, seja de qualquer ramo ideológico, mas ele é nosso, ele pode dizer. Mesmo agora no Brasil teve um caso, uma menina, que a geração agora vive na internet, né, pegar aí 25 anos, não sei o quê, ela foi perseguida por uma malta, entendeu? Acabaram com ela e ela tirou a própria vida. Mas foi perceber que a malta do governo, mais esse grupo, mobilizou 1 milhão de pessoas para detonar ela. E agora tem que se saber. Então, como nós somos uma geração muito fraca, que não tem referência nenhuma, e piada é o quê? Piada é referência, piada é inteligência, e como nós estamos numa coisa assim, tudo pode ofender e todo mundo se sente ofensivo. Mas eu acho que eu e tu estamos de acordo, pá. Olha que eu acho que tu não está... Quer dizer, eu acho que estamos alinhados, mano. Eu acho que estamos alinhados. Mas eu acho que é para mais provocar o pessoal aqui que vem com discussão. Ok. Não, ciência, pá. Esse é o Márcio. Choca só, meu Márcio. Esse é que sabe. O ambiente da piada, se você pagou o ingresso para eu te assistir, é o ambiente da piada. Agora, o ambiente da piada, aos meses. Se tira isso fora do contexto, e é usado. O Liz não poderia chegar na cidade porque tirou sarro do pessoal. É barato, cara. Claro, tens toda a razão, Márcio. Uma caricatura, a caricatura no jornal. É uma caricatura só. O meu nariz é torto, é feio, vai ser a caricatura. Se eu me ofender, que se dane. Márcio, e defender minoria. A minoria não vem me defender. É isso. Porque a minoria não paga o teu espetáculo. Alguns pagam. Há malta de minorias que vai ao meu espetáculo. Vai pagar teu espetáculo ou vai pagar meia. Daí. Verdade. Ok, querem trocar? Márcio. Olha, eu gostei. Ganda Márcio. Vai ser um pouco complicado porque eu acredito que podem e devem ser feitas. Eu não sou contra. Contudo, meu problema é muito fácil chutar cachorro morto. Então, é muito fácil que todo o conteúdo de humor seja sobre raças e minorias. E aí, do humor para o mau gosto, para virar aquele preconceito que é visto como, não, é só uma piada, fica muito fácil. E entende o que eu quero dizer? Entendo. Acho que há piadas que pecam por serem demasiado... É uma ideia que tu já viste muitas vezes e não há ali grande esforço. Mas aí há aqui outra dimensão, que não foi mencionada até agora, mas que também importa, que é se a piada é boa ou não. Nem todas as piadas são boas. E nem todos os humoristas são bons. E há gajos que eu já vi, e eu se calhar já tive aí também, que é, olha, fiz aqui uma piada e bela merda de piada que eu fiz. Eu tentei criar aqui uma coisa muito gira e não o consegui. Realmente acontece. Mas a questão aqui não é essa. A questão é, pode-se fazer na mesma. Posso tentar. Posso errar. Desde que eu te diga assim, mano, eu não tenho qualquer tipo de discriminação por nenhum grupo, mas tentei fazer esta piada, isto correu muito mal. Tentei fazer uma coisa gira, não deu. Pode acontecer também. Sim, mas na sua opinião, até que ponto pode ser permitido? Porque fica fácil. Você entende que é um... Augusto, tu achas mesmo que se um gajo fosse a palco, fazer uma piada má, e depois outra piada má, outra piada má, outra piada má. Mano, o limite até onde é que ele pode ir é quantas mais pessoas é que tu consegues enganar a achar que tens graça. Porque chega a um ponto, se as tuas piadas são muito más, a malta não vai. Se a malta não for, esse está ao limite, que é mais ninguém está para ouvir um gajo a dizer estupidezes, a pensar que aquilo tem graça quando mais ninguém acha piada aquilo. Ou seja, o limite é esse. Augusto, eu gostei também. Olá,
Como é que está? Sou Beatriz. Olá, sou o Ruben. Como é que estás, Beatriz? Então, eu estou a tirar a licenciatura em Educação Social, não sei se sabes o que é. Pronto, ou seja, eu daqui a pouquinhos meses sou educadora social e, portanto, relativamente a este público-alvo de minorias, como é óbvio, eu, como educadora social, não vou achar piada, nem as pessoas que são educadoras sociais atualmente, nem essas pessoas que fazem parte das minorias, vão achar piada, ou seja, vão se sentir ofendidas. Sim. Se tu ou outro humorista fizerem piadas relativamente a eles próprios, à vida deles, porque tu não acho eu, não é? Ok. É que estavas a dizer que nenhuma pessoa de nenhuma minoria ia achar graça a uma piada feita por mim, que à partida não faço parte de nenhuma minoria, eu posso fazer, não sabes? Sim. Porque à partida não iam achar graça. Nenhuma pessoa de nenhuma minoria ia achar graça. E agora tu disseste, eu acho. Sim, dependendo da piada, não é? Ou não, dependendo da pessoa que eu ouve também. Sim, Ou seja, não é só a piada. Se fizesse uma piada acerca de sem-abrigos, os sem-abrigos não vão achar piada a isso, porque estão nessa situação, acho eu. Não sei, não conheço sem-abrigos o suficiente para fazer uma amostra. Eu falo por mim, eu sou adotada e se alguém, tu ou alguém, fizer piadas sobre isso, eu não vou achar piada porque já estive nessa situação. Uma amiga minha foi adotada e já fizemos muitas piadas sobre isso e ela achou graça. Ou seja, tu não achas, Se calhar ela achou. também não passou aquilo que eu passei. Não sei o que é A que tu forma passaste. como ela foi adotada, se calhar não foi a forma como eu fui. Não sei como é que foste adotada. Se foi mal, lamento que tenha sido. Espero que hoje em dia estejas numa fase mais benéfica. Acho que o processo de adoção dela foi simpático. Sempre percebeu aquilo que lhe aconteceu e então se calhar consegue lidar com isso de outra maneira. Ainda assim, a regra de eu como fui adotada, acho que piadas sobre a adoção não resulta. Porque eu digo, não é por ter sido adotada, porque houve outra pessoa que também foi adotada e para ela é na boa. E de repente já é tipo, ok, mas o meu processo, a minha história, não sei o quê, e já é tipo, ok, mas isso é muito pessoal. Imagina o trabalho que dava a cada linha que tu escreves, pensares, ok, será que no mundo existe alguém que pode ouvir ou ler esta linha e de alguma forma isto faz-lhe recordar uma situação menos positiva? Pá, quase certeza que vais conseguir encontrar isso em quase todas as frases de um livro. Abres um livro ao calhas, escolhes uma frase, a possibilidade daquilo te recordar alguma coisa má é terrível. A frase, imagina que é só adoro quando estou sozinho à noite à espera do autocarro porque há silêncio na rua. E tu lês aquilo e dizes, a última vez que eu estive sozinho na rua à espera do autocarro fui assaltado. Pá, este gajo é estúpido. Eu vou dizer, mas aquela pessoa estava só a contemplar como estava sozinha com os seus pensamentos. Mas ainda assim, de alguma forma pode ofender alguém. É que se tu ouvis uma piada, pode ser uma piada má, pode ser uma vista que é estúpido, pode ser que tiveste um dia chato e aquilo está-te a tocar numa memória qualquer que tu dizes, tipo, pá, já estava a ter um dia mau e este gajo ainda me está a chatear mais. Agora, se tu tiveres algumas piadas e dizes, olha, esta não gostei, esta gostei. Então dá para fazer piadas, não gostaste foi daquela. Depende da forma como for feita a piada também. Depende da piada em si. A piada não é só aquilo que está escrito, é também a entrega da piada, o timing da piada, a forma como tu dás uma certa roupagem ao teu texto. Às vezes até a luz do espetáculo impacta se a piada tem piada ou não. Ou seja, efetivamente muda, mas podem ser feitas, certo? Sim. Então podem e devem ser feitas. Obrigado, Beatriz. Obrigada. Este foi fácil. Olá. Olá. Então é assim, eu concordo. Como é que te chamas? Bianca, desculpa. Olá, Bianca. Sou o Fernando. Como é que estás? Estou bem, tu? Também, estou bem. Obrigado. Ainda bem. Eu concordo que devem ser feitas piadas. Ok. Porque o humor depende muito do humor que cada pessoa tem. Concordo. O limite. Uhum. E há muitas pessoas que metem a tragédia e metem a piada na tragédia. Sim. Por isso, eu acho que depois também depende muito como é que a pessoa pensa. A pessoa que fez a piada ou que ouve a piada? Não, a pessoa que a ouviu. Ok. Como também já tinhas dito, tu não dizes a piada em si para atacar a pessoa. Uhum. É só mesmo uma piada e a pessoa é que depois da piada torna ela uma ofensa ou a piada em si. Sim. E eu acho que também o humor junta um bocado as pessoas. Por exemplo, partida, sim. os meus colegas mais chegados, nós fazemos bullying, todos nós. E não é bullying em si, são piadas entre nós, os que são de cor e essas coisas. E eu acho que faz bem e sabe bem, tipo, ter esse humor na vida, teres uma perspectiva diferente. Porque criaste uma espécie de espaço seguro dentro desse grupo em que nós sabemos que nada daquilo que estamos a dizer aqui é verdade. Sim, também. Ok, isso parece-me legítimo. Sim, e também para fora. Também depois depende muito das pessoas. Também consegues ver como é que há tipos de piadas que as pessoas vão se sentir mais ofendidas. Nota-se logo as pessoas que são mais coisas, nota-se logo. E aí eu tento não dizer piadas a essas pessoas. Eu também não, Porque eu estraga um fico bocado tipo, a piada. Não, e fico só, esta pessoa não está para aí virada. Esta pessoa não quer. É o mesmo que tu ofereces um naco de carne a um vegetariano. Não vale a pena, ele não gosta. Ele não gosta, ele não vai comer. Está O quieto. prato de carne cai sempre no prato vegetariano. Sim, sim.
porquê é que tu estás com uma bandana? É só porque é tipo, é fixe, estás a ver? Estou a ver One Piece agora, o anime, então estou tipo, olha. Imagina, faltam 1000 e tal episódios ainda, mas eu acho que era mais para combinar com as unhas, que é o Spider-Man, estás a ver? Ok. Assim combina. Ok. Não sei se combina muito, mas está fixe. para mim Porque tem o tom vermelho, estás a ver? É fixe. Exatamente. Combina com as unhas, combina com a borbulha que tens no nariz. É perfeito. Isto não é uma borbulha, é uma pinta na pele, ok? É uma pinta na pele? Damn. Olha, eu estava a gostar deste café, Bianca. Eu também. Foi tipo, tens não sei o quê, ela. E eu tipo, olha, está fixe, meu, está fixe. Cancelar humoristas é uma forma de censura. Discordo de ti, de novo. Pois, claro. Sinto muito. Eu tento concordar contigo, mas eu não consigo. Faço um esforço. Sim. Eu acredito que a censura, cancelar um humorista, não é uma forma de censura, é uma reação. Então, é a forma como as pessoas mostram para quem faz o humor que aquele humor passou do ponto, que aquele humor não está agradável, que aquele humor feriu alguém ou que aquele humor não está saudável. Então, É o que a censura faz, é dizer que o humor passou do ponto... Você é contra ou a favor da censura? Sou contra. Então, mas você está sendo censurado. Em que medida? Você está com roupa e você nasceu pelado. Mas O seu corpo está censurado, é uma regra social, e você está concordando com isso. Exatamente, Então, eu aceito. Então você está sendo censurado e aceita. Sim, há censuras que eu aceito, eu também tenho que pagar impostos, e também não gosto. Então eu, a piada quando ando também dentro pode do ser meu carro, censurado, mas o não deixa de ser uma cancelamento, censura. o cancelamento não é uma censura. Ou seja, a piada pode ser censurada. A proibição, é uma censura. sim, seria uma censura. A proibição, sim. Ou seja, quando tu cancelas um humorista, Sim, tu é uma ação proíbes- individual tua Sim, ou coletiva. Mas tu proíbes que ele faça piadas, certo? Não é proibido. A pessoa Não é proibido, então ele não pode. Ele está será proibido de cancelado. fazer. Ou seja, está proibido. Porque a pessoa tem o direito de fazer a piada e a pessoa que reage com Sim. um cancelamento, ela não está concordando com aquilo. Ela não Sim. está proibindo. Cabe ao humorista se encaixar naquilo Ou seja, que ele quer ser mas vantajoso para ele. quando tu cancelas um humorista, tu estás a proibir que ele faça piadas, certo? Só pode ser censurado se for um órgão governamental, daí sim vai ser proibido. Mas Ok. um ser individual, quando ele cancela, ele não está censurando. um teatro público cancela o espetáculo de um humorista, Daí o espetáculo é uma rede privada, então monta tua rede de espetáculo Pode ser um e daí espet- você faz. pode ser um como teatro público. A colega muito bem colocou ali de lenço vermelho, eu concordo com ela. Eu também. Mas a questão é que eu concordo com ela, mas discordo de ti porque o que ela está Ai, o falando... caralho. Sabe do que ela está falando? Diz-me. Sabe qual a diferença entre vocês dois? Sim. É que ela está falando sobre rir com alguém e Aham. você está falando sobre rir de alguém. Não, e há não. uma grande Não, não, eu diferença tô- entre eu tô você a fal- rir de alguém Não, e não. você rir com um grupo. A diferença é que eu estou a falar de fazer rir. Se a malta que ouve a piada ri ou não, é uma conversa. Mas ali é um Se a ambiente mal- controlado. Ela estava com os amigos, ela pode rir. Então você eu estou pode num rir com seus espetáculo, tu amigos. chegas a um espetáculo O espetáculo meu- é público. Não é público, não. Não é público. Não, eu tenho que Você pagar não tem licenças público. para aquilo acontecer. Então você não tem um público. Agora estamos a discutir semântica só. O espetáculo não é Isso. público na medida que tu não Você podes tem lá um entrar. público. Tu tens de pagar para ter acesso Não são àquilo seus amigos. e tu já sabes para É uma o que vais. prestação de serviço. Claro, Está claro que fazendo é. um serviço. Exatamente. Então, se a Para o pessoa qual não tu gosta pagas, daquilo que a pessoa pagou, ela sai. pode cancelar. Então, Não, exato. não, ela sai. Daí a dizer assim, como eu não gosto, mais ninguém pode gostar. Então, Achas você que é querendo igual? dizer que o empreendimento privado tem que estar à mercê das tuas regras? O que eu estou a dizer é que se é um espaço, é um teatro físico, que está apto para receber espetáculos, eu preencho todos os requisitos. Sou um artista, paguei a licença de representação, temos o seguro da sala em dia, está tudo em dia. Tu recebes-me lá, há uma pessoa que não gosta e por causa disso me cancelam o espetáculo? Não, eu isso não concordo. Mas isso acontece de uma pessoa sair e cancelar o espetáculo? Já me aconteceu. E daí quem... Porque tens um Então você recebeu uma multa rescisória, provavelmente, porque né? tens, Porque não, seria não, você tens assinar um alguém no contrato. pelouro da cultura Você não que tem te diz, contrato que você assina? tens alguém no pelouro da cultura que te diz, nós não queremos este espetáculo aqui. Eu digo, então, mas a malta do teatro quer, o programador cultural quer, o público da cidade quer, e quem está no pelouro da cultura diz, mas eu não quero. Isto não é censura, mano. Por isso que tem eleições, então votem representantes melhores. Ok, mas e aquele que lá estava neste momento, isto não é censura. Daí isso que eu estou falando, uma autoridade é censura. Eu estou falando cancelar, a pessoa cancelou Isto o é humorista. censura. Mas aquela pessoa Isso, conseguiu porque exato. tinha poder. Mas a se sua ela não afirmação tivesse inicial poder... é sobre cancelar um mas estás humorista. para ti, não cancelar um espetáculo. Então, pera. Tá no sentido mais amplo. A gente Então, está calma. falando de Então, de semânticas vamos nos diferentes. alinhar. Então, para ti, o cancelar, vamos falar apenas da questão social, ou seja, da reação do público. Isso, estou Ok. falando sobre isso. Quando nós estamos... Hoje em dia popularizou-se muito o cancelar. Qualquer pessoa que diz uma coisa e é criticada está a dizer que está a ser cancelada. Não está. Não está. Por muito que queiram ter aquela vibe meio edgy de vão-me cancelar. Não vão. Não vão cancelar. Cancelar é uma cena objetiva. Que é, tu estás impedido de fazer alguma coisa. Da mesma maneira, tens Netflix em tua casa, tu cancelas a subscrição, Por isso que daí já tu não há podes Netflix.
Ser um empreendedor, olha que vantajoso, você é um empreendedor, monta uma casa de teatro e daí você monta os seus espetáculos. Claro, mas repara, eu com sou... as tuas regras, o teu humor ácido. Eu sou humorista, eu sou produtor dos meus próprios espetáculos, sou técnico dos meus espetáculos. Se de repente os teatros não me quiserem aceitar, tu estás-me a dizer que eu tenho de ir ao banco, pedir um empréstimo de 1 milhão e abrir o meu teatro. Eu estou dizendo que o estabelecimento ele tem o direito de cancelar se a lei vigente prevê isso. Não tem como mudar a lei. Claro que tem. Então, Claro. Não, tem todo o direito. Mas tem a ver com o motivo. Porque quando tu dizes que estás a cancelar um humorista, à partida, não estamos a dizer que tu vais rejeitar receber aquele humorista porque ele cometeu um crime grave. Não, é porque a opinião pública... Você acha que não é um crime grave a ofensa? Não. A ofensa à honra? Não. A ofensa à discriminação? Não, não é um crime grave. O que tu achas de uma piada, por exemplo, assim, que eu vou dizer, vou até replicar uma piada por aqui. Por favor. Chega um cara num restaurante e daí oferecem para ele um whisky. Ok. E daí... Você já ri? Já sabe qual é a piada? Não sei qual é. Não sei, não sei mesmo. mesmo. Chega um whisky e daí o garçom pergunta, tu quer coisa energética? Daí ele fala, que energético? Eu quero um whisky puro. Eu gosto de coisas puras, assim como uma mulher pura de 12 anos. Ok. O que tu achas disso? A Bianca está-se a rir, mesmo. O que tu achas disso? Dessa piada? É. Está fixe? Estavas à espera? Ok? Sim, eu acho que está ok. De pedofilia? Yeah. Você acha que uma piada a favor de pedofilia é fixe? Sim. Ok. Não tenho nada a discordar, ele mesmo... O próprio argumento dele já diz tudo sobre o que ele pensa. Ou seja, eu achar que uma piada pode ser feita sobre pedofilia mete-me em que posição, na tua opinião, de concordar com esse tipo de piada. Foi o que eu disse. Exato. Ou seja, eu concordo com esse tipo de piadas. Eu não concordo. Ok, tudo bem. Mas que ação é que tu tiras de mim? Quem disse esse tipo de piada sim. foi o Léo Lins. E ele está sendo processado no Brasil justamente por causa disso. E foi ilibado. Por isso, mano, o sistema está do lado do Léo Lins, mano. Mas obrigado, Jamis. Ainda bem que falaste nesse assunto. Mano, estamos bem, hein? Estamos bem. Olha, eu até tinha esquecido o tema, mas agora eu lembrei a hora que você... Porque, para mim, até quando eu recebi esse roteiro, eu fiquei quase convencido das coisas que estavam ali e, na verdade, é um pretexto de uma grande provocação, né? Ok. Então, a gente está ouvindo coisas aqui de escopo absurdo. E agora eu vou discordar de você, porque você está dando muita liberdade, você está querendo oferecer muita liberdade para quem precisa de regras, para quem até cita ciência aqui, não sei o quê. Esse é o problema, as pessoas precisam ser regradas. Esse é o problema, você fica dando muita liberdade com a tua piada. Você leva as pessoas muito longe. Ok. Você faz elas sentir, por exemplo, a capacidade de rir. Sem, é horrível, né? É horrível. Eu acho que é horrível. Também acho. Eu acho que você deveria repensar essa tua função. Já que eu concordei com você aqui, claro, é claro que a censura e a perseguição, e se ela vira estatal, ou vem um juiz cagar regra e fechar um show, ou falar que é pedo, não sei o quê, porque na cabeça é. Concordo totalmente. Né? Então, eu acho que você tem que ter cuidado. É muita liberdade. As pessoas precisam de regras. Também acho. E até censura. Não se pode rir assim à vontade. Não. Concordo totalmente. Mas... Prisão. Você está dando muita liberdade para ele. Vai, Isabel. Olá. Então, muitos humoristas hoje em dia já quase que apelam à sua autocancelação. Porque... É assim que se diz. Ou é cancelamento? Autocancelamento. Acho que é isso. Os humoristas hoje em dia, o quê? Desculpa? Apelam ao seu autocancelamento. Concordo. É visto quase como um distintivo de eu sou muito bad boy, porque fui cancelado. Concordo totalmente contigo. Não, mas há motivos que levam ao seu cancelamento, porque eles... Um humorista, quando ele fala principalmente em público, como na rádio ou na televisão, é como se ele tivesse um megafone para uma pessoa que está sem microfone, sem como falar. Também a ideia é ouvir, não é falar, não é? Mas se for um debate ou uma coisa assim... Debate, sim, mas se estiveres na rádio... À partida... Não, normalmente assim, na rádio eles fazem as perguntas e eles vão falando, os ouvintes é que vão interpretando do outro lado como é que eles vão reagir àquilo. Então, eles é como se tivessem uma voz que uma parte do povo não tem, porque eles vão dar o seu parecer, eles têm uma visibilização que muita gente não tem, e as pessoas podem se sentir-se ofendidas naquele ponto, independentemente do assunto que eles vão abordar. Exatamente. Isso não torna a posição do humorista em questão passível de ser cancelada, e se for... É censura, porque ele pode fazer uma piada. À partida estamos a falar de cancelamento a humoristas por piadas e não por ser estúpido. Mas há assuntos mais sensíveis. Se ele vai falar sobre um assunto em que vai chamar muita atenção e muitas pessoas vão sentir-se lesadas com aquilo, e elas podem manchar a sua imagem, elas podem sentir que já...
Ok. Primeiramente, eu estava pensando que o cancelamento era uma coisa pessoal. Eu pensei que o cancelamento, acredito, era, por exemplo, eu não gosto de fulano, então eu cancelo essa pessoa, eu pinto ela de uma maneira ruim na internet. Mas aí eu percebi Isso é que era difamação, um pouco mais, atenção. Isso é eu percebi que difamação. era um pouco mais institucional. Acho que há essas duas dimensões, aliás, três. Há uma questão meio pessoal, que no fundo não é cancelamento. Há a questão institucional, quando tu tens teatros ou meios públicos que não aceitam certas propostas artísticas, e depois tens também aquilo que está mais popularizado hoje em dia, que talvez seja o cancelamento social, que é, existe uma norma que diz, nós não gostamos desta pessoa e ela está cancelada. Continua a trabalhar na mesma, só que há pessoas que não gostam dela. Ou seja, acho que há estes três níveis, uns com mais gravidade do que... Mas diz, Augusto. A grande dúvida que eu tenho é, o que a pessoa disse, mesmo sendo dentro de um espetáculo, mesmo sendo dentro de um guião ali, Sim. a seguir um conceito, uma execução teatral, Sim. ela ser penalizada por maneiras legais, morais ou sociais, Sim. configura censura para você? Sim. Por quê? Porque tu estás a impedir que a liberdade de expressão artística funcione em pleno, porque estás a assumir que aquilo que está ali a ser dito é real. Porque senão, todas as obras ficcionais que retratam algum crime não poderiam acontecer. Eu não estou a dizer culpabilizar o ator que num filme mata outra personagem. Estou a dizer é que o filme nunca mais poderia mostrar uma personagem a matar outra, porque isso é um crime. Ou seja, se eu, num palco de stand-up, dizer algo que se fosse verdade, e o ponto é este, se fosse verdade, se eu fizesse aquilo no meu dia-a-dia, seria crime. E tu estás a dizer que o facto de eu dizer é igualmente crime, então qualquer representação de um crime é também esse mesmo crime. Isso é que eu digo. Se tu vais censurar alguém de fazer uma piada sobre um assunto, porque tu dizes, se eu fizesse mesmo isto, era crime, logo vamos condená-lo, então todos os atores que fazem filmes de ação em que matam não sei quantas personagens têm de ir a tribunal responder por isso. É uma censura à expressão artística. Nem estou a falar a nível pessoal. Aí são outras regras. Agora, um humorista em palco não poder dizer uma coisa e tu cancelares um espetáculo porque achas que o registro dele não se adequou ao que a sociedade deve ver, independentemente de haver pessoas a querer ver, é censura. Partindo do pressuposto Sim. que alguém viu o espetáculo na estreia e não gostou e contou ele na internet. Sim. E disse que faz piadas de mau gosto e, de alguma maneira, isso faz com que as outras pessoas não tenham mais interesse. Então, o que lotaria passa a ter 10%, 15%. Isso é o tal cancelamento social. Não há censura porque o espetáculo continua a acontecer. Se, antes sequer de qualquer outra coisa, há uma sessão e do nada há muitos as pessoas não gostam. E eu tento ir a um teatro e o teatro diz, não queremos cá esse artista. Isto é censura. Se o teatro diz, vem, abres a bilheteira e ninguém compra, era o que eu estava a dizer há bocado. Mano, chegaste ao limite de número de pessoas que acreditam que tu não és parvo. Pronto, afinal não tens piada. Agora, se tens público e o teatro não te recebe, aí já é censura, sim. Mas porquê é que os humoristas não podem fazer a sua censura? Como assim? Eu censurar a mim próprio? Não, porquê é que o cancelamento tem que ser a parte da censura? Então, porque tu estás a impedir que eu faça alguma coisa. Isso é uma censura. Ou seja, se tu dizes esta pessoa não pode fazer X, estás-me a proibir. Censura é proibição. Ou seja, se tu cancelas, estás a proibir, estás a censurar. Sim, mas pode ser a censura por causa das pessoas que estão lá e que elas estão a ser censuradas por causa daquilo. Já vai de encontro ao que a pessoa está lá, o humorista, já vai contra o que a pessoa está a sentir. Então, mas o humorista tem culpa disso? Se a pessoa se sentiu mal, sentiu-se mal. Pronto. Sim. Beba um chá quando chegar a casa. Uma sociedade livre tem de aceitar todo o tipo de humor, até aquele que acham que é de mau gosto. Sónia, certo? Olá, sim. Olá, Sónia. Cá estamos, Sónia. Estamos cá novamente. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Concordo. Nem 8, nem 80. Nem tudo, nem nada. Exatamente. Nem nunca, nem sempre. Exatamente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente. Concordo. São vários lemas que eu concordo. Já ok? viu? Mas, contudo, também não acho que haja carta livre para simplesmente fazerem tudo o que quiserem. Nem carta livre, nem carta presa. É o equilíbrio. Exatamente. Concordo totalmente. Desta vez eu já venho aqui com um equilíbrio. Já não estou contra ti, nem a meu favor. Ok. Porque eu acho que também temos que ser honestos, não é? Temos que, ser. Claro, ser humildes e também aceitar quando a outra pessoa tem razão. Quando faz sentido o que a outra pessoa está a dizer. Olha, não achava isso, mas agora acho. E efetivamente estamos de acordo, tem de haver um equilíbrio, ou seja, temos de aceitar que existe tipos de humor
mais familiares, menos familiares, nem tudo é para todos, desde que ninguém se magoou, no final somos todos amigos, menos os Jeremias. Claro, é porque eu disse, só não gosto é que Sim, seja um amor exagerado e que... Sim, eu acho que é um exemplo que eu dou muitas vezes, é o picante na comida. Gostas de picante na comida? Não, detesto. Eu gosto de Eu picante na comida. detesto, não aguento. Então sabes o que é que nós nunca vamos poder fazer? Nem eu posso meter picante na tua comida, nem tu me podes impedir a mim de meter picante na minha comida. Não, O aliás, eu ponho equilíbrio o é frasco todo e se quiseres. Estás a ver? O equilíbrio é este, ou seja, há picante para quem quiser, não há picante para quem não quiser e o mundo continua a funcionar. E assim a sociedade funciona melhor. Eu também acho que sim. Estamos tão bem, Sónia. Obrigado. Estás a ver? Ah, vês? Como agora acabamos bem? Agora acabamos muito bem. Mas eu acho que a culpa é da Bianca porque ela aproximou-se e trouxe esta paz. Eu acho que sim, ela trouxe aquela inspiração. Mais uma ronda ou outra, ias buscar uma bandana também, de certeza. Não gosto, acho que não fica mal. Não, eu gosto de mostrar. Eu também estive a alisar o cabelo e agora pôr um lenço. E está Não faz lindíssimo, sentido Sónia. nenhum. Está lindíssimo. Muito obrigado. Até Claro, porque toda a gente pode perguntar. Venham todos, Sónia. Gostei muito, até já, Sónia. Olá, Olá. como é que estás? Prazer, Noemi. Como, desculpa? Noemi. Noemi? Isso. Noemi. Consegue repetir a frase, por favor? Uma sociedade, para funcionar bem, tem de aceitar todo o tipo de humor, até aquele que é considerado de mau gosto por alguém. Mas por que eu teria que aceitar? Porque senão estás a impor as tuas vontades ao resto da malta. Então você teria que aceitar o cancelamento também. Porque se você se coloca num palco Não, porque onde o cancelamento tem... é Não não posso terminar de aceitar. falar? Podes, Posso? mas estás Então, errada, mas sim. Não, eu tenho que falar para você conseguir Ok. concluir e seguir meu raciocínio. Ok. Se você coloca diante de um palco, Sim. mediante para escutar, aqui ó, temos aqui 10 ou 11 pessoas aqui. Sim. Nem todo mundo vai achar você engraçado. E Graças nem a por Deus. isso você vai ter que se fazer de vítima e falar que a sociedade está te cancelando. Exatamente. Porque não é assim a realidade, Exatamente, certo? sim. Então pronto. Então você está concordando com a questão, Mas com a aí, minha questão. Mas aí eu Até continuo a porque poder fazer as minhas piadas ou não? Liberdade e libertinagem é diferente. Porque é quando você ofende outra pessoa, você não está tendo uma liberdade. Isso não é liberdade. E nem você pode querer falar, eu falei sobre a minha do meu pai que faleceu, meus pêsames pela Obrigado. sua família. Infelizmente, né? Pronto, enfim. Você é isso. Ele também disse, isso é um ato de defesa, é um modo de você querer se moldar. Talvez você queira ser humorista por essa questão, mas mediante de se colocar em um palco, você tem que aceitar críticas, sendo construtivas ou não. Ou as pessoas podem nem criticar, só dizer não gosto e não vão ver. Aí então, mas aí não vê. Mas aí normalmente você colocou sobre a questão do governo, o Estado querer Porque aí é muito aí diferente. você querer colocar que eles querem censurar você por não ter graça Porque é diferente. não, Aí você entra Não, na parte. foi o que A eu te perguntei diferença há é bocado. fazer piada e todo mundo rir é uma coisa, fazer piada e só você rir duas pessoas, você não é engraçado. Mas você e está se eu- tentando ser Se eu engraçado. fizer uma piada, muita gente não acha piada, muita gente acha piada, mas mesmo assim não aceita o meu espetáculo. Isso não é censura? Não continua sendo censura. Como não é censura? Não é censura. Então se não podes sequer fazer o espetáculo. Mas você quer fazer o espetáculo, você precisa de público. Você precisa Mas de eu tenho público. Você precisa de público, você precisa de primeiro ser engraçado. Sim. E você precisa ter limites. Aí você pronto. Aí que a gente entra novamente no tema. Você precisa ter limites. Mas o Pra exemplo você, que eu te posso dei. falar? Não, porque tu porque não você estás a está me ouvir. interrompendo. Ouve, Tá me interrompendo. o exemplo Enquanto que eu te você dei. eu vou continuar falando por cima, porque ele está Quanto querendo tempo é que nós falar vamos por cima. aguentar isto? A Olha, gente que eu vai aguento aguentar porque isto. eu consigo acho que falar tenho muito mais 10 e paciência do que tu. 35. Não, porque está Eu parado, também vocês vamos ter tenho. que ficar aqui até amanhã. Vamos eu ter que chamar o consigo ter Uber Eats, paciência. entretanto. Eu Vamos também encomendar a consigo comida. ter Estás a ver que tu de repente Olha, paraste o que você viu estavas a como dizer e que é? estás a ouvir o que eu estou a Você dizer porque viu eu comecei a como falar que é? comida. Tu estás O a ficar com humorista, fome, ele não está consegue aqui há ter muito piada tempo. porque ele não tem argumento. Tu estás a dizer que eu não tenho Ele piada, tá está tentando toda a ter gente a rir aqui à argumento. volta e tu Olha, estavas-te a rir todo também. mundo Olha, rindo. a malta está-se a rir, Eu tu não estavas-te a rir também. Tu estavas-te a rir. Estavas-te a rir. A Quando tua ele fez bochecha aquela está a piada do subir. Léo Lins ali, não achei piada não, pelo amor de Mas Deus. eu não Aí estou a falar do falei Léo assim, Lins, estou a gente, falar o que desta ele tá agora. fazendo Estou a falar desta sentado agora. aqui com a gente? Não estavas a rir agora. Hã? Ah, ganhei. Não tava rindo. É qual momento que eu ri? agora! Tu estás a rir, caralho. Trocar de pessoa. Trocar de pessoa. Adorei. Obrigado. Até já. Bianca, uma sociedade para funcionar tem de aceitar que haja espaço para todo o tipo de humor, sim ou não? Sim, porque é Obrigado. espaço para a tua liberdade. Concordo totalmente, Bianca. E como é a tua liberdade, tens a maneira, podes expressar da maneira que quiseres. Bianca, nós vamos sair daqui amigos, Bianca. Eu sei. Vou-te seguir no Instagram a seguir, Bianca. Vou-te obrigada. começar a mandar vídeos de merda. Já agora dá Estamos outra vez. Na primeira ronda e na última ronda. Voltamos-nos a encontrar. A minha opinião é que eu, para começar, gosto muito de humor e de amor. Ok. Certo? Eu também. Eu acho.
E faço os dois. E os dois também, como eu, não é? Às vezes ao mesmo tempo, até. Às vezes ao mesmo tempo. Eu também gosto de dar umas piadinhas, na altura certa. Claro. Pronto. Eu adoro os humoristas, não é? E as pessoas que usam o dom que têm, porque é preciso ter algum dom, nem toda a gente consegue se ingrar. Sim. É uma profissão, verdade, não é? E acaba por ser uma profissão. Eu gosto principalmente quando, através do humor, se dizem grandes verdades. Acontece, por exemplo, na política, não é? Na política. Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Portanto, eu acho que não deve haver nenhuma censura. Censura que tem a ver com o tema anterior e com este, não é? Em relação às pessoas que exprimem a sua vontade de alegrar o público. E depois há outra coisa, quer dizer, o humorista, ele próprio tem que conseguir fazer o seu público. Sim. Porque a censura pode partir exatamente disso. O humorista não conseguir ter o seu próprio público e acaba por ficar fora de uma carreira. Sim. Por isso é que eu acho que tem de haver espaço para a malta pelo menos tentar. Se depois dá ou não dá, isso aí o futuro dirá, mas tem de haver espaço pelo menos para tentar. É evidente. Concordo totalmente, Lino. Concordo totalmente. Não. Eu acho que eu, o Lino e a Bianca, no final, fazemos ali uma grupeta muito simpática. Eu gostei. Até agora. Muito obrigado, Lino. Até já. Já estamos, novamente. Diz-me. Então, eu só passei aqui porque tem que citar um grande humorista brasileiro, Igor Guimarães. A piada é dele. E os primeiros shows dele foi fazer um show num bordel. E uma das prostitutas era o cadeirante. Isso é inclusivo, aquele cadeira de roda. O apelido dela era Food Truck, você come no carrinho. Viva Igor Guimarães! Jeremias. Eu estou a voltar aqui, né? Percebi que tem alguns espiões infiltrados nas nossas cadeiras, enfim. Mas não podemos ser negacionistas em relação à ciência, né? Mas o humor é algo muito bom. O humor, sabe o que é bom do ser humano que faz o humor? A profissão que tu tens, ela é uma profissão de respeito, porque tu deixas a vida mais leve. E se você tem as ferramentas necessárias para tornar a vida da gente tão leve, você tem habilidades para utilizá-las de forma correta. Assim como o jornal pode ser utilizado para dar uma informação, ela pode ser utilizada para matar alguém, como um cachorro, por exemplo. Exatamente. Então você sabe a linha tênue que existe entre você ferir alguém ou você fazer alguém rir. E pode ser que você não tenha nem a intenção, às vezes, de ferir ali. Mas se tu feriu, que seja uma pessoa, aquilo machucou. Então você tem as ferramentas de pedir desculpa e não fazer mais aquilo. Eu entendo que, às vezes, no ambiente público não é controlado. Não tem como você controlar a interpretação do outro. Mas se cabe uma interpretação ali em que é dúbia, em que pode ofender, em que pode ultrapassar esse limite de minorias, então se você pode fazer piadas de outra forma para tornar a vida dessas minorias mais leve, não seria melhor você fazer dessa forma? A questão aqui é haver espaço para todo o tipo de piadas. Exato. Então, mas há espaço para todos. Eu não estou a dizer para todos os tipos, mas tem que ter um certo regra, um limite. O humor não pode ser sem limites, porque senão a violência também vai poder ser sem limites. Não é a mesma coisa. As outras coisas vão poder tudo sem limite. Então a única coisa que não pode ter limites no universo é o humor. Você diz isso, então? Há poucas coisas que podes ficar sem limites, sim. O que? Fora o humor, o que mais? Eu acho que tu podes passar o tempo que tu quiseres a olhar para o céu. Então, não há limite para isso. Mas isso não está ferindo alguém. Eu estava a olhar para o céu? Olhar o céu não fere alguém. Não sabes? Imagina, eu tenho um amigo meu, Miguel Sete Estacas, uma vista português, é em visual. E se calhar só lhe disser, está um céu lindíssimo. Mas então ele não pode nem olhar o céu. Ou seja, mas não há limite para o tempo que eu posso passar a olhar para o céu. O limite dele é um limite físico. Sim, mas onde eu quero chegar é, se eu lhe disser assim... uma piada então contra cegos? Se eu lhe disser assim, Miguel, está um céu lindíssimo hoje. Sim. Ele pode dizer, isso ofendeu-me um bocado porque eu não consigo ver. Mas repara, como uma coisa tão simples... Você entende como não é uma piada? Exato, mas é isso que eu estou a dizer. Uma coisa tão simples, que não ofende ninguém. Tu pode dizer, olhar para o céu não ofende ninguém. Eu dizer... O céu está lindo, não ofende ninguém e conseguiu ofender um gajo. Você acha que ia ofender ele? Ou você acha que ele ia ficar emocionado de ter um amigo que está conseguindo, através de ti, conseguir ver como é o céu? Não sei, depende do dia dele. Se calhar naquele dia... Tu sabe a diferença se calhar naquele dia ele deixou cair alguma coisa em casa. É cego, não viu onde é que estava, magoou alguém porque é cego e tu dizeres-lhe isso, reforça ainda mais a incapacidade que ele tem e vai magoá-lo. Ou se calhar naquele dia acordou...
os filhos recordaram como fizeram uma viagem antes do acidente e ele gostou tanto da viagem, que tu dizeres-lhe isso, dá-lhe um certo aconchego e diz, pois é pá, de certeza que continua a ser, eu já não vejo, mas eu lembro que o céu era lindo antes e de certeza que agora continua. Ou seja, a mesma frase, da mesma pessoa a dizer para a mesma pessoa a ouvir, em dias diferentes tem impactos totalmente diferentes. Por isso é que eu digo, não pode haver uma regra. Não pode haver um limite porque por humor. flutua sempre. Exatamente. Então apenas o humor ele é inviolável, né? Você não tem como violar porque não tem lei, não tem como você violar algo, então o humor você pode... Assim, não tem limites. Mas há mais coisas sem limites. Há limite para o que tu podes ler. Há o quê? Para o que tu podes ler. Há Sim. limite. Há um Sim, limite. eu estou dizendo assim, a questão de você formular o humor, de você utilizar o humor, não tem limites algum. Você mas há limites nos filmes. Está colocando sobre um pressuposto que aquilo não vai existir regra nenhuma sobre aquilo. Mas há alguma regra nos filmes, por exemplo? Existem regras para tudo. Qual é a regra de um filme? A única regra que há num filme, numa comédia romântica, por exemplo... Vou dar este exemplo. Imagina que estás a fazer uma comédia romântica. O universo é regrado. Tu não consegues atravessar aquela parede porque tem uma regra física. Mas ouve esta. Você entende? Imagina que estás a fazer um filme, uma comédia romântica. Ok. Incrível. E a dada altura, tu dizes assim, pá, mas eu quero mesmo que os protagonistas tenham uma cena de sexo explícito. Okay. E eu digo-te assim, meu, não dá. Isto é uma comédia romântica, não podes ter isso. E dizes, mas eu quero mesmo. E eu vou-te dizer, ok, então vais fazer este filme e vais mandá-lo para o YouPorn. Porque é a única forma do filme avançar. Ou para a Deep Web, mas aí já é meio shady. Sem limites na Deep Web. Mas aí já é meio shady. Mas está bem. Tu estás lá também. Vai na Deep Web e faz humor sem limites. Estamos lá os dois, então, na Deep Web. Eu a fazer piadas, estou a ver. Onde eu quero chegar é, não podes meter uma cena de sexo explícito numa comédia romântica. Concordo. Ainda assim, se tu fizeres um filme porno, podes. Sim. Então faz isso na comédia. Arranja-me uma forma de me proteger, de eu dizer assim, eu posso fazer isto neste espetáculo. Porquê? Porque tem este símbolo aqui. O humor pornográfico. Adoro a ideia. Por mim, vamos embora. Ok. Há algumas atrizes cá em Portugal que têm muita graça, de certeza. Mentira. Não, disseram, eu vi num fórum. Como eu sinto que nós precisamos de mais tempo para a nossa relação crescer de forma saudável, eu meti mais um tempinho. Não vou dizer de forma saudável que há um humor que pode acabar com as pessoas no forma da sua carreira. As pessoas podem sentir-se tão forma humilhadas com o que foi dito, porque, por exemplo, hoje em dia uma piada pode, dita em 5 minutos, pode perdurar por 5 meses, por 5 anos. Sim. A piada pode realmente acabar com a vida da pessoa, com o psicológico da pessoa. Ou não. Ou não, é uma possibilidade. Muitas das vezes é o que acontece. Muitas das vezes, olha que eu conheço muitas piadas. Em muitas coisas que circulam, porque naquele momento pode ter tido piada, mas a pessoa sentir-se reprimida com aquilo, sentir-se mal, e depois aquilo seguir em looping tantas vezes naquela forma da piada, da humilhação, do desgaste, e depois a pessoa já não ter motivação para sair de casa, para fazer a sua vida normalmente. Imagina que eu faço uma piada qualquer e tu não gostas, estás no teu direito. Exato. Fiz aquela piada uma vez, tu não gostaste, até me dizes, Ruben, não gostei desta piada. Eu digo, mano, desculpa, foi sem querer. Mas depois tens 10 amigos teus, que são estúpidos de uma porta, que continuam a dizer a mesma piada. E eu digo, a culpa agora é de quem? É minha? Mas que disse no Ruben e passou para os meus amigos. Então vais ter de culpar a minha mãe, porque se a minha mãe não tivesse dado à luz, esta piada não existia. Posso culpar o trabalho do Ruben. Podes fazer o que tu quiseres, mas temos de ser honestos entre nós, que é, opá, um gajo disse uma piada, não queria ofender, ofendeu, ok, está-se bem, mas não era essa a intenção, não. Okay. Nada, tens imensas pessoas que perpetuam essa piada, quase em base de preconceito, mesmo para ofender. É isso. Quem é que está errado? São as pessoas que continuam de forma perseguitiva para... Ok. Então são as pessoas, não sou eu. O Ruben é maior. Estamos bem, correu bem. Pessoal, foi uma agradável conversa com um fantástico número de pessoas. Concluímos que o humor não pode ter limites e que eu e o Jeremias um dia vamos fazer as pazes. Gostei.